Bem, neste quarto slide, vou falar sobre o impossível de Deus. Primeiro tópico, o versículo 34 mostra o questionamento de Maria sobre como essa concepção seria realizada. A diferença entre a indagação de Maria e a que Zacarias fez é que a do sacerdote estava permeada de incredulidade. Por outro lado, a indagação de Maria era apenas saber como se daria isso. No versículo 35, o anjo Gabriel explica que será um milagre, obra do Espírito Santo. Deus não fica triste ou com raiva quando expomos nossos questionamentos, desde que não estejam permeados por incredulidade tal que duvidamos do poder de Deus para a realização de tudo aquilo que Ele promete. Isso sim entristece ao Senhor e, em decorrência disso, nos repreende. O anjo explica que para o Senhor não haverá impossíveis na concretização de todas as suas promessas, versículos 36 e 37. Então aqui, neste slide, nós vemos que Maria, a partir do versículo 34, ela vai fazer o questionamento. Como vai suceder isso? Porque lembrem que Maria era uma moça virgem e o desposamento com um rapaz era apenas um compromisso de um futuro casamento que se daria no ano seguinte, a partir do momento que eles firmavam esse compromisso. Então Maria era uma moça virgem. Como é que ela ia conceber se ela não tinha relação com homem nenhum? Então era um questionamento apropriado para uma jovenzinha. Então ela não tinha dimensão de que seria um milagre, né? E a respeito destes versículos da concepção, eu vou explicar na outra aula, como falei, porque eles envolvem uma questão teológica fundamental. Por isso a necessidade de, em primeiro lugar, ela ser virgem e de não ter tido relação com homem nenhum. Mas a esse respeito eu vou comentar na próxima aula. A respeito da questão do versículo 34, a gente pode até fazer um paralelo com a história de Zacarias. Né? Vocês lembram, nos versículos anteriores do mesmo capítulo 1 do Evangelho de Lucas, Zacarias também faz um questionamento muito parecido, porque ele era velho, sua esposa também. Então, como é que se daria? Só que a diferença entre Zacarias e Maria está no grau de conhecimento, né? E Deus faz essa distinção. Por isso que Tiago vai dizer, não se mestres, né? Porque o mestre ele vai receber maior juízo se ele andar de forma errada ou não demonstrar a fé que deveria ter, né? Ou pregar coisas que ele sabe que são erradas. Então, quanto maior é o grau de conhecimento, né, a respeito de Deus, né, o juízo vai ser mais severo, no sentido de que essa pessoa conhece a verdade e anda errado. Então, no caso de Maria, a pergunta é justificável, tanto é que o anjo tem o cuidado e a paciência de explicar para ela como vai ser. Agora, Zacarias não, Zacarias duvidou mesmo, literalmente, das palavras do anjo. Tanto é que o anjo fala, olha, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus e você não acreditou nas minhas palavras que eu estou dizendo, que se cumprirão no seu devido tempo. Por isso você vai ficar mudo, não vai poder testemunhar. E foi o que aconteceu com Zacarias. E quando nós duvidamos, nós nos tornamos cada vez mais incapazes de testemunhar das maravilhas de Deus. Mas a partir do momento que nós cremos, nós somos capazes de testemunhar. Por isso que Paulo fala, eu criei, por isso falei. Então, ele citando um texto do Antigo Testamento, ele vai falar, nós cremos, por isso falamos. Então, quando nós cremos, temos essa autoridade
que Deus nos concede de testemunhar das coisas de Deus. E Maria, ela teve esse privilégio de poder falar para as pessoas mais chegadas, né, para as pessoas, apenas as pessoas mais chegadas, de que das coisas que ocorreram. E o versículo 35 vai mostrar que essa concepção seria obra exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Então não seria uma concepção natural, seria o que? Um milagre. E o milagre muitas vezes é algo que não pode ser explicado pela lógica humana, mas apenas, né, nós o compreendemos pela fé. E há milagres que você pode fazer uma associação com as coisas naturais. Por exemplo, quando Deus abriu o mar vermelho, lá no texto vai dizer que Deus fez soprar um vento, né, durante toda aquela noite. Então a gente percebe que Deus usou recursos naturais ali para poder operar aquele milagre, a abertura do mar. Mas tem milagres que são inexplicáveis. Então, nesse caso, Maria recebeu essa notícia de que não seria algo natural, seria uma inseminação sobrenatural e obra do Espírito Santo. E só para encerrar este assunto, Deus não fica triste quando nós expomos para Ele os nossos questionamentos. Às vezes Deus nos dá um mandamento ou uma orientação para poder desenvolver algo e ficamos com dúvidas. Não dúvidas de não crer no poder de Deus, né? Não é esse tipo de dúvida, como foi a de Zacarias. Zacarias duvidou do poder de Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, Deus não fica triste ou fica com raiva quando nós expomos as nossas dúvidas. Por que isso está acontecendo? Porque o texto fala dessa forma, a gente tem que expor as nossas dúvidas a Ele, para poder Ele nos esclarecer. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer a Simão, olha, o que eu faço você não compreende agora, mais tarde, porém, compreenderás. E essa compreensão vem à medida que eu vou buscando de Deus as respostas para esses questionamentos que muitas vezes nós temos dentro de cada um de nós. E na parábola do semeador, o próprio Senhor Jesus vai dizer, para vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, precisamos buscar esses mistérios. E esses mistérios precisamos adquiri-los através da iluminação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo inspirou as palavras da Escritura, devemos buscar dele as respostas para a compreensão exata dessas palavras. E, é claro, tem outros recursos também, como eu expus em aulas anteriores. Existem algumas técnicas de interpretar textos, não somente o texto bíblico, mas o texto literário e o texto jurídico. E a partir dessas técnicas podemos avançar com a interpretação do texto, mas não se reduz, a interpretação da Bíblia, no caso em particular, não se reduz a essas regras, mas elas somam com o fato de eu buscar do Espírito Santo a iluminação para entender aquela palavra, aquele trecho que está dificultoso de entender. Não impossível, mas dificultoso. E Deus não fica triste quando nós expomos, então, esses questionamentos, desde que não sejam acompanhados da dúvida do poder de Deus, em fazer tal coisa. Isso Deus, inclusive, nos repreende. E muitas vezes nos repreende
com a impossibilidade de dar um testemunho. Né? Coisa triste foi o que aconteceu com Zacarias. Ele não pôde testemunhar o que viu no templo. E as pessoas que estavam fora do santuário não puderam ouvir da boca dele que ele havia recebido a visita de um anjo do Senhor no santuário. Mas vemos isso no texto e é difícil imaginar uma pessoa duvidar, como duvidou Zacarias, do conhecimento que ele tinha das Escrituras, duvidar do poder de Deus, e acontece muito. Então, que venhamos a crer sempre